Saudações, pessoal. Voltamos aqui após uma breve pausa para falar um pouco sobre o baralho Masmorra e alguns testes que eu andei fazendo nesse período. Então, basicamente, o que aconteceu? Como eu fiz nesse último vídeo ali, no caso, da parte já da aventura no, no Oasis ainda, quando finalmente o grupo acabou encontrando o acampamento inimigo onde haveria essa invasão, eu acabei encarando uma situação de que eu não estava tão familiarizado assim com o baralho de masmorra para gerar justamente os quadriculados para usar no grid. Então o que eu acabei fazendo? Parei tudo e comecei a fazer testes para criar meio que algumas regrinhas a mais de como aproveitar melhor o baralho e para tentar evitar essas situações onde eventualmente eu fico sem saber o que fazer durante o jogo. Então, de maneira geral, o que eu acabei fazendo? Basicamente eu comprei uns quadriculados novos ali também, né? Como dá para perceber aqui na imagem, essas folhas elas têm bem mais opções ali, elas acabam sendo maiores que o caderno que eu tinha planejado inicialmente, justamente por essa questão assim de dar uma oportunidade de mais desenvolvimento da aventura ali também. Mas de qualquer maneira, foi praticamente uma opção assim que eu achei viável e que acho que vai acrescentar aqui para a experiência. De maneira geral, então, explicando o que eu fiz nesse meio tempo, né? Eu tentei simular alguns roteirinhos e algumas masmorras, criando em diferentes situações para tentar tirar o máximo do baralho. Então, só vou resumir elas aqui, de maneira geral, o que aconteceu. Isso aqui é algumas masmorras antigas. Essa aqui é um primeiro teste que eu fiz, praticamente num primeiro momento, que como vocês podem perceber que ela ficou um pouco curta demais, né? Praticamente foram só 6 salas e a aventura acabou, que era um problema que eu estava enfrentando num primeiro momento, praticamente porque como é aleatório a questão de um acesso, uma porta ou um caminho que leve para outra sala, às vezes por não tirar nenhum tipo de carta nesse sentido, a masmorra ficava muito curta. Então isso a gente acabou observando nesse primeiro momento. E numa outra situação ali também, essa outra masmorra teste aqui, deixa eu mostrar. Mesma situação. Praticamente o grupo começou numa sala, encontrou um corredor, um segundo corredor que levavam para uma outra sala, e depois outro pequeno corredor e a última sala. E assim acabou a aventura. De maneira geral, eu tentei estipular algumas regrinhas que gerassem uma situação onde eventualmente a gente poderia tirar mais cartas e prolongar a vida útil dessa masmorra. Aí a gente chegou num segundo problema. Ambientes onde eventualmente ela ficava muito grande. Então, praticamente, como a gente começava daqui, ia desbravando, desbravando, fazendo justamente vários acessos e criava uma masmorra que ficava muito grande, como dá para ver nessa e em menor escala nesse outro teste aqui também. Então, de maneira geral, eu trabalhei em desenvolver alguns métodos para tentar fazer um meio termo, né? Que não ficasse uma aventura muito curta, mas também algo que não se estendesse demais. Então, eu acho que eu consegui, pelo menos nesses últimos testes que eu andei fazendo. De maneira geral, um outro aprendizado que eu tive também nessa questão foi o do começo da masmorra, que num primeiro momento, por exemplo nessa aventura aqui, eu decidi aleatoriamente começar aqui no meio. Então essa foi a primeira sala onde começou. O que aconteceu o problema? Conforme ela foi desenvolvendo, a gente acabou fechando tudo ao redor. Então ficou uma construção que não fazia sentido, porque em teoria os personagens que chegaram por esse lado acabavam justamente aparecendo em salas depois em que eles meio que obrigatoriamente teriam passado se fosse um ambiente ali onde eles começaram a aventura. Então também não deu certo. Então mais uma regrinha que a gente acaba estipulando. De maneira geral, então, o meu último teste, né, o que mais funcionou, foi um que eu criei até um roteirinho básico para aventura, né, utilizando o baralho de roteiro ali também, o baralho de aventura, que eu acabei transcrevendo aqui no caso, fazendo então as anotações, né, e o conteúdo de cada sala junto com o mapa novo, que foi essa questão aqui no caso. Que, explicando bem, né, o que aconteceu, basicamente os descritores que eu acabei gerando foi o tema da aventura, reforços a caminho, o local dela seria numa área de planície, numa cidade fantasma. Então, praticamente esse seria o ambiente. A questão do verbo e substantivo seria, então, auxiliar e realeza. Então, o que a gente poderia criar dessa história? O que eu acabei pensando nesse sentido? Então, o tema reforços a caminho numa cidade fantasma, com o verbo auxiliar e o substantivo realeza.
Para ter, digamos, uma oposição também para ajudar nesse roteiro, eu acabei pegando ali na cartinha o termo desesperado. Então, o que eu pensei? A família real visitava uma antiga vila abandonada, né, que agora já é uma cidade fantasma, por assim dizer, e que para fazer uma famosa cerimônia anual, onde eles vão nessas ruínas, né, nessa cidade abandonada, para fazer uma cerimônia que é parte da tradição real deles. O que aconteceu? Um grupo descobriu sobre essa cerimônia, que não era assim tão desconhecida, e acabou capturando a questão da família real que estava ali no local. Então esse seria o nosso plot principal aqui no caso. Então tem esse grupo que foi sequestrado por um outro grupo de vilões daí no caso. De maneira geral a gente pode estipular então que um dos serviçais, um dos membros dessa família conseguiu escapar, assim chegando até os aventureiros e pedindo ajuda daí no caso. Então esse seria o nosso roteirinho inicial daí no caso. Posteriormente eu percebi que eu poderia ter usado os dadinhos de sim e não para meio que ajudar a elaborar um pouco melhor essa história. Como, por exemplo, eu estipulei aqui família real, já que o substantivo que eu tirei foi realeza. Mas não necessariamente que eu coloquei é a família toda, é só um membro, é talvez um membro mais jovem, é um membro mais velho. Eu acabei não levando isso em conta. Mas é algo que dá pra gente aproveitar nas próximas sessões ali também. Praticamente errando e ajustando. De maneira geral, então, alguns modificadores que eu estipulei, por se tratar de uma cidade, então, que está num local de planície, né, utilizando o baralho de viagem, a gente tem algum descritor para planície, mas eu acabei tirando clima típico. Então, nesse caso, não haveria nenhum modificador do cenário. O fato de ser uma cidade também, né, digamos como o trajeto vai se desenvolvendo pelas ruas, pelos escombros dessa cidade abandonada, dessa cidade fantasma, praticamente assim a gente estipula que também não faria sentido ter parede ou porta entre um cômodo e outro. Então a gente pode estipular que os personagens teriam essa facilidade de não precisar lidar com destrancar portas ou acessos nesse sentido. E a questão do descritor da oposição, que era um grupo desesperado, a gente pode assumir que eles não vão estar muito assim dispostos à negociação. Então a gente pode colocar qualquer interação social mais pacífica, pode ter alguma penalidade, justamente que é um grupo então com essa característica. Claro que desesperado nesse sentido poderia ser qualquer outro descritor, mas foi a primeira ideia que me veio à cabeça, então eu tentei ajustar ali a história daí também. Então, de maneira geral, né, começando aqui no caso, a nossa primeira sala, eu acabei sorteando, né, o tamanho dela, que foi no caso um retângulo 8x7, com portas à direita e à esquerda e 2 habitantes, um com papel aliás, 2 habitantes com papel de suporte e um habitante com papel de tanque. Nesse caso, então, eu apenas rolei um de 3 para ver quantos que era, que aconteceu então 2 de suporte, né, os 2 S's e um de tanque para ficar ali naquele ambiente. E basicamente essa seria a descrição ali da sala. Então, por valor descritivo, a gente pode assim assumir que é como se fosse uma entrada da cidade, uma praça, alguma coisa nesse sentido, onde eventualmente os personagens começariam a aventura. E daí então o acesso à esquerda e o acesso à direita ali para seguir no caminho. De maneira geral, eu não cheguei a rolar o combate, não cheguei a simular assim essa parte, eu apenas fui criando o ambiente e fazendo os habitantes e acessos e os descritores ali também. Então, digno de nota, né, a gente vai ali, digamos, depois eu fui para a sala 2, onde praticamente era uma pequena, pelos descritor, né, na sala 2, a gente observa ali que teve uma área, assim, digamos, que causaria uma condição em quem entrasse em contato, como se fosse tipo uma armadilha, né? E mais habitantes ali no caso. Um de suporte, que é o S, e 4 minions, né? 4 servos, que seriam aqueles bem secundário mesmo. Uma situação de, digamos, como se fosse uma armadilha que causasse uma condição e que dá ao personagem um teste de vigor para resistir, eu imaginei como se fosse uma fonte ali no local próximo à praça. Talvez uma fonte que já tivesse com uma água contaminada, já assim, que tivesse sido envenenada e que tivesse escorrendo pelo trajeto. Então o personagem que tivesse contato com aquela água contaminada, seria necessário fazer um teste de vigor contra algum tipo de doença, sobre algum tipo de condição que causasse algum prejuízo.
Então, assim a gente vai elaborando, né? A gente rola os descritores aleatórios e no contexto de cidade abandonada eu também pensei, então, uma fonte já destruída, já meio que, como é que dá para dizer, contaminada, corrompida nesse sentido. Seguindo ali a linha, a gente vai para outras áreas, né? Eu segui para a área 3, gerei acessos para outras áreas, mas fui seguindo no trajeto aqui no caso. Até eventualmente encontrar praticamente então na expectativa, né, de encontrar a tal família real que havia sido sequestrada, a aventura termina, mas ali para o final, né, conforme a gente vai desbravando, encontrando outros grupos, encontrando alguns descritores no local, como por exemplo a sala aqui a número 7, por exemplo, essa maior, ficou com a descrição de como se fosse um grande jardim ali no caso também. Justamente porque antes de chegar na 7, rolando aqui a área 4 e 5, eu acabei encontrando justamente uma sala com o descritor de produção. Então o que é como se fosse um local onde eventualmente havia algum tipo de trabalho. Então, pensando assim, rolando aleatoriamente também, eu acabei caindo no descritor de farmacologia. Então, por exemplo, eu pensei como se fosse numa área onde o pessoal desenvolvesse alguma coisa relacionada a isso. Então, aí que eu pensei, se aqui fosse, por exemplo, um grande jardim, uma horta, um local de cultivo de algum tipo de planta, já que o descritor determinado para trabalhar fosse essa questão de farmacologia, podia ser uma área, por exemplo, onde antigamente um grupo fazia experimentos, desenvolvia poções, remédios ou coisa nesse sentido. E assim a aventura foi se criando com esse pano de fundo ali também, né? Então, assim, dizer que às vezes poderia ser encontrado algum tesouro, algum escrito, alguma coisa nesse sentido que tivesse alguma forma de conhecimento relatado, até poderia ser investigado, justamente porque é esse descritor, daí no caso, que foi observado ali nesse sentido. Seguindo ali então a história, praticamente eu fui desenvolvendo, né, basicamente a questão ali do mapa enquanto ele ia gerando salas e habitantes, né, e eventuais descritores. Praticamente ali a gente vai observando até que chegou um fim que acabou as salas e acabou os acessos, né? Que foi justamente quando eu fui primeiro desbravando todo esse lado até a sala 9 e depois acabei voltando aqui para baixo, onde na sala 13 eu cheguei no final. Por acaso, quando eu terminei, eu rolei aqui no descritor da última sala e ela acabou mostrando uma passagem. Então seria o quê? Um acesso para uma nova masmorra, como se fosse então que os personagens encontrassem no meio dos escombros daquela cidade fantasma, um acesso que levaria agora sim para debaixo da terra, ou podia ser um portal, ou podia ser um acesso para alguma outra coisa. Mas o que acontece? O descritor então, digamos, de nova passagem, basicamente colocaria que a aventura não terminou ali. Até porque nenhum alvo foi encontrado daí também. Então a gente poderia assumir o quê? Que ou a família já foi levada para outro lugar, ou talvez eles estejam nesse acesso. Isso a gente iria desenvolvendo conforme a história vai rolando ali no caso. Então, de maneira geral, resumindo aqui para finalizar o vídeo, algumas notas que eu tirei justamente para estipular umas regrinhas para o uso do baralho daí também. Como, por exemplo, usar o dado sim e não para detalhes da narrativa, que foi uma coisa que eu não fiz, mas que eu acredito que fazendo na próxima vez poderia acrescentar bastante justamente para o desenvolvimento, né, da história. A questão dos corredores e salas sempre em relação ao grupo, né, no que diz respeito à esquerda, frente e direita, porque num primeiro momento, como eu acabo olhando a folha dessa direção, às vezes quando fala esquerda a gente assume uma situação, mas por exemplo aqui, o grupo que está vindo da sala 4 e acaba vindo por esse acesso aqui no caso, a frente dele seria para lá, então a direita seria nessa direção, a esquerda seria para cá, então muda essa orientação, que em alguns testes eu também me confundi, porque às vezes eu fazia em relação ao meu posicionamento olhando para a folha e em outros em relação ao posicionamento do grupo no mapa. Então também eu estipulei que por padrão o que é direita, o que é esquerda depende sempre da posição que o grupo está seguindo, até para evitar situações onde eles encontrem alguma passagem para trás deles, o que não faria sentido daí também. Um outro detalhezinho de acrescentar quadrados até a sala ficar no formato certo. Aqui usando a mesma sala. No acesso 4, eu acabei determinando que a sala ali à frente do grupo seria uma sala com 3 divisões, 2 quadrados para baixo, 2 para frente e 1 para cima, como vocês podem olhar nesse segmento. Porém, se eu fizesse direto aqui,
essa sala descendo 2 quadrados, ela ia entrar em conflito com a sala 1 aqui no caso. Então eu tomei a liberdade de jogar, como tinha aquele espaço ainda, jogar mais para cima o quadriculado para poder fazer uma sala com 2 para baixo, 2 para frente e 1 para a direita, daí no caso. Então também determinei isso. Outro fator importante, corredor não é acesso automático, quer dizer o quê? Dependendo do formato da sala, que pode ser só um corredor, ou um círculo, ou um semicírculo, ou um retângulo, dependendo dessa maneira, alguns tipos são apenas o corredor. No primeiro momento eu tinha feito que todo corredor gera um acesso, independente do que eu tirasse como descritor da sala. O problema é que de todo corredor gerando um acesso, eu acabava criando masmorras que também ficavam muito grandes e não acabava nunca, né? Ficava, digamos, excessivamente prolongado. Então eu também estipulei que não tem. Só vai ter acesso se aparecer que tem acesso. Um outro detalhe que também me incomodou um pouquinho, que toda sala criada poderia encaixar em outros acessos também. Aqui nesse acho que não aconteceu nenhuma, mas havia umas situações onde eventualmente eu fazia toda a volta e eventualmente é algo até plausível de acontecer, de que uma porta de uma sala poderia levar para a mesma sala indo por outro lado. Então isso também acontecia ali no caso e que meio que é plausível, então eu deixei. A outra aqui da questão do acesso para fora do quadriculado representa uma saída. Nesse aqui também não aconteceu, mas nessas outras ocasiões aqui aconteciam, de praticamente o mapa aí se desenvolvendo e acabar aqui, por exemplo, ó, a sala ela era grande demais para caber nessa área, então aqui à esquerda praticamente ela ficou interrompida, mas no descritor da sala acabou gerando um acesso para aquela direção, então ali virou uma saída opcional. Eu acho válido essa opção para ter, por exemplo, como é que dá para dizer, uma alternativa para às vezes o grupo tá muito assim ferrado na história, ele tem a opção de abandonar a masmorra, claro que eventualmente voltando depois com alguma repercussão maior, talvez com novos habitantes, talvez com alguma outra penalidade, mas que pelo menos dá uma opção de uma sobrevida para o grupo caso as coisas estejam muito erradas aí também. Então eu achei interessante esse conceito de usar uma saída adicional, não necessariamente o fim da masmorra, né? Principalmente já que tinha todo esse lado para ser avaliado. E por último aqui também a questão como eu falei antes, né, do início ser sempre na margem, ou aqui embaixo, ou aqui do lado, mas nunca no meio, que nem aquele mapa que eu mostrei anteriormente, que eventualmente eu acabei fazendo todo o trajeto ao redor da sala inicial, então não fazia sentido aquela construção, né? Claro, supondo que não era um ambiente que tivesse um subsolo ou que fosse para um andar acima. Mas foram praticamente essas regrinhas que eu criei agora para tornar um jogo mais organizado, que muitas coisas a gente vai descobrindo no decorrer do jogo e acaba ficando sem saber o que fazer daí nesse caso. Então o plano agora é justamente, após essa breve explicação, retomar aqui aquela masmorra inicial do Oasis como estava sendo feito na aventura. Como eu só tinha feito esse L inicial, não vou acabar não perdendo tanto, né? Então, após alguns testes, a gente retoma aqui ao jogo como estava planejado. Até pegar aqui a página onde ele estava sendo usado, essa aqui. Então, bem tranquilo. Até para a gente colocar aqui, nessa primeira aqui, como a carta que eu tinha sorteado era justamente um corredor em L, aqui eu estava fazendo que o corredor automaticamente gerava acesso, né? Então, isso já vamos mudar, já vamos corrigir, para justamente usar a masmorra nesse formato novo ali, então. Então, valeu, pessoal. Vamos pro jogo agora.